Agradeço a todos. Vocês estão aí conosco desde o começo do evento. Agradeço. Aliás, ninguém canta essa canção como o Lee Greenwood. Muito obrigado por estar conosco. Parabéns. A voz dele não mudou. Incrível, né? E um agradecimento especial à Érica, porque hoje os Estados Unidos é uma nação em choque, em luto, uma nação que está realmente sentindo a falta. O nosso país foi roubado da presença de uma luz, das mentes mais brilhantes, um gigante de sua geração e, acima de tudo, um devoto pai, filho, um cristão, um patriota. Charles J. Kirk foi assassinado por um monstro radicalizado e por ter falado a verdade que estava em seu coração. Ele foi morto violentamente porque ele falou pela verdade, pela justiça, pelo país, por Deus, pela racionalidade e por bom senso. Ele foi assassinado porque ele viveu com coragem, ele viveu com robustez e ele argumentava brilhantemente, sem se desculpar. Ele fez o que era certo pela nossa nação e, nesse dia terrível, dia 10 de setembro de 2025, um grande evangelizador da América se tornou imortal. Ele é um mártir agora, pela liberdade dos Estados Unidos. Eu sei que eu falo por todos aqui hoje quando eu digo que ninguém aqui vai esquecer Charlie Kirk. E agora também a história nunca o esquecerá. Porque Charlie agora está reunido com o seu Criador no céu, a sua voz vai continuar ecoando por gerações. E seu nome vai viver para sempre na história dos melhores patriotas desse país. Ele vai viver para sempre. Charlie foi incrível. E a sua jovem e linda viúva, sabemos que essa perda é praticamente insuportável, mas em meio dessa dor, uma dor que a gente não consegue nem imaginar o que é, de alguma maneira você achou a força e a fé de você ser um conforto para milhões de pessoas. E nós agradecemos muito a você, Érica. Muito obrigado, Érica. Hoje, uma nação te abraça. Abraça você, Érica, e seus filhos. Nós compartilhamos a sua tristeza imensa e prometemos fazer tudo o que pudermos para assegurar que os seus filhos cresçam na terra onde o seu pai é honrado e vai ser lembrado como um grande herói americano, porque foi isso que ele foi. Aos pais do Charlie que perderam seu amado filho e a toda a família Kirk, sabemos que nenhuma palavra vai ser suficiente para deixar o vazio que ele deixou. Esse vazio que não pode ser preenchido. Mas eu espero que a emoção demonstrada nos últimos 11 dias confortou cada um de vocês, que o filho de vocês trouxe mais bondade e amor nesse mundo em poucos 31 anos de vida, mais do que muita gente com muito sucesso viveu por muito mais anos. Charlie Kirk amava os Estados Unidos da América com todo o seu coração, e a gente vê com clareza hoje, este país amava Charlie Kirk. E ele sempre reunia uma grande multidão. Agora vejam, olha aqui temos uma multidão também. Aqui hoje temos o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, temos o representante da Câmara, Mark Johnson, temos vários membros do Senado americano e
Sinto muito, são muitos, eles estão todos aí. E também a Câmara de Deputados, também. Isso aqui não é uma arena, isso aqui é um estádio, tá? Esse aqui, esse estádio está lotado, com muita gente, sem mencionar as pessoas que estão do lado de fora aqui do estádio. Tem milhares de pessoas lá fora. Elas estão assistindo a gente na tela, uma transmissão ao vivo lá fora. E eu sinto muito, pena que não coube todo mundo. Se alguém quiser ceder o assento, vai lá fora e ceda. Mas olha, isso aqui é como um revivamento, aquele das antigas. Para milhões de americanos, principalmente jovens, é uma agonia impensável dizer tchau para um patriota cujo coração ainda tinha tanto para dar. Ele cresceu num subúrbio de Chicago. Charlie tinha um espírito patriota desde criança. Ele era americano em tudo que fazia. E uma das últimas coisas que ele falou para mim foi: por favor, senhor, salve Chicago. Vamos fazer isso, nós vamos salvar Chicago. Tem muito crime lá. No ensino médio, ele jogava futebol americano, ele foi capitão também de basquete. Não sei se você sabe disso, Charlie, ele era um grande atleta. Ele também fazia acampamento, ele era scout, ele ouvia histórias. Ele admirava muita gente, incluindo Rush Limbaugh. Não sei se vocês sabem, ele também era escoteiro. Mas o que é mais importante para Charlie, mais do que política, eram as escolhas dele. Na quinta série, ele tomou a maior decisão da vida dele, era ser cristão e um seguidor de seu Salvador, Jesus Cristo. Ele foi inspirado pela fé e seu amor pela liberdade. Charlie fez uma coisa marcante quando ele tinha apenas 18 anos, aconselhado por um mentor que falou para ele deixar para lá a faculdade. E ele devotou sua vida na conversão de jovens para a causa conservadora. Mas como é que ele fez isso? Olha em volta, como ele fez isso? Em 2012, depois de terminar o ensino médio, ele tinha $1.800 no bolso. Um jovem de Illinois, que ninguém nunca nem tinha ouvido falar, começou uma organização cuja grande ambição foi capturada no seu nome, Turning Point USA. Olha que nome incrível, Ponto de Virada, Estados Unidos. E eu tenho essa sensação que essa empresa vai ser maior e melhor do que jamais visto. Vocês não acham também? Turning Point USA vai ser maior e melhor. Olha só o que já está acontecendo. 12 anos atrás, ele entrou no primeiro campus, um campus liberal, bem esquerdista, de Wisconsin. E ele pôs ali uma mesa, uma cadeira e pôs uma placa que dizia: governo grande é uma porcaria. Foi isso, era isso que estava escrito no cartaz. Isso era o Charlie. Aí ele começou a falar com alunos que chegavam perto. A maioria, a maioria eram jovens mais velhos que ele. E por muitas horas ali ele ficou, e ali ele começou a abrir o líder e viajou 300 dias arrecadando capital para mandar a mensagem para diferentes campos. Ele vivia com os pais ainda. E os pais adoravam tê-lo em casa. Eles amavam Charlie. Todo mundo ama Charlie. E nos sofás de amigos e apoiadores, ele dormiu no sofá de muita gente por 2, 3 anos, viajando para cima e para baixo. E a vida começou a ficar um pouco diferente, mas ele estava sempre a mesma pessoa. Por 5 anos, ele se recusou a receber dinheiro, mas dia após dia ele trabalhava das 5 da manhã até 11 da noite. Sempre. O pessoal lembra que ele usava roupas baratas e muitas vezes
lojas brechó, sabe? Lojas de caridade, brechó. Mas é isso. O Charlie nunca fez isso por dinheiro. Dinheiro nunca foi o objetivo dele. Ele sempre se envolveu nisso pela missão. Ele dizia, mesmo naquela época, ele dizia: Nós temos um país a salvar. É isso que ele fez. Ele me ligava e falava: Senhor presidente, temos um país a salvar. Eu falava: Charlie, muito obrigado por me informar. Agradeço, viu? Charlie se voluntariou pela minha campanha de 2016, viajou pelo país todo com o meu filho Don, Eric. Aí eu acabei conhecendo ele ainda mais. E imediatamente o Charlie era um construtor, um mestre de pessoas. Era Charlie que começou organizando movimento conservadores de negros que estavam famintos por suporte e liderança. E Charlie foi a pessoa que protegeu judeus e cristãos perseguidos em campos universitários. Foi ele que trouxe acabar com censura online, falou para acabar com a cultura de cancelamento, principalmente para ajudar o debate político. Ele estava ali na linha de frente. Foi Charlie que ajudou a unir MAGA, Make America Great Again. Vocês sabem o que que é? MAGA, Make America Healthy Again, Great Again. E amanhã vamos ter o maior anúncio do mundo médico na história do nosso país. Amanhã vamos ter Bob, Oz, todos do departamento. Temos grandes notícias amanhã. Vocês vão ficar bem impressionados. Achamos uma resposta, eu acho, para o autismo. Autismo, amanhã vamos falar disso. Vamos fazer declarações amanhã. E na Casa Branca, no Oval Office, vamos falar a respeito de autismo amanhã. Como ele acontece, para não deixar mais que aconteça. E como conseguir alguma melhoria uma vez que você tem o diagnóstico, para que os pais possam ajudar seus filhos, seus lindos filhos. Essa é uma grande questão para mim. Eu fiquei muito preocupado com isso. Eu incomodei todo mundo para achar a resposta dos níveis de autismo. E 20 anos atrás, 1 em 10.000 nasciam com autismo. 20 anos atrás. Agora a pesquisa mais recente diz 1 em 12. Gente, isso é muito ruim. Estamos falando principalmente de bebês meninos, mas também entre meninas. Em meninas é um pouco melhor, é 1 em 20, mas mesmo assim, alguma coisa muito errada. E agora a gente sabe o que é. E vai ser amanhã a conferência de imprensa mais importante que vai acontecer, vai ser amanhã. E eu mal posso esperar. Vai ser sobre isso. E sabe quem mais? Eu falei um pouco disso, do que estava acontecendo. O Charlie estava acompanhando. Ele estaria na linha de frente, ele estava acompanhando o desenrolar disso. A gente vai sentir falta dele amanhã, porque ele também estava preocupado com isso. Aliás, ele juntou Donald Trump, Bob Kennedy, que está bem aqui, nesse estado lindo de Arizona. Que noite, que dia que foi a nossa união. E foi Charlie que estava entre os primeiros a falarem comigo. Olha, tem esse homem de Ohio. O nome dele é J.D. Vance. Você já ouviu falar no J.D. Vance? Ele é de Ohio. Ele fez um bom trabalho. Ele faz um bom trabalho. Mas o Charlie sempre me ligava. Às vezes ele me ligava no dia anterior de um grande evento. Do outro lado do país ele me chamava. E ele me perguntava, falava: Você acha que você pode vir falar num evento? No dia seguinte, tá? Eu falava: Charlie, pera, eu sou presidente dos Estados Unidos. Você quer que eu pegue um avião por 4 horas? E às vezes eu atendi o chamado dele. Ele era um cara muito bacana, ele era um cara muito convincente, ele imparável, mas ele pedia coisas desse tipo: Senhor, amanhã o senhor pode estar na Califórnia? Eu falava: Charlie, peraí, dá um tempo. Ele era imparável. E ele teve muito sucesso. Mas era sempre dava certo porque
Você nunca queria decepcionar o Charlie. Ele trabalhava tão arduamente e eu me sentia culpado se eu não atendia. Ele sempre me fazia sentir culpado se eu não atendia. E como presidente, muita gente me pede muita coisa, mas o Charlie é um dos poucos que sempre deu mais do que recebeu. Ele era uma pessoa que realmente que doava, se doava. E não importa o quão grande Charlie se tornou, ninguém era pequeno demais para ele. Ele era bom com todo mundo, ninguém era pequeno demais para ele. Eu lembro que uma criança de quarta série pediu um aluno do quarto ano pediu para o Charlie aparecer no podcast dele. E ele não tinha audiência. E na época ele já tinha uma audiência enorme e ele concordou com o menino de aparecer. E o menino pediu conselho e o Charlie respondeu: a esquerda. Eu chamo de esquerda radical. Às vezes eu chamo os lunáticos da esquerda radical. O Charlie não falava isso. Ele só falava a esquerda, né? Provavelmente ele estava certo, mas eu não consigo evitar, sabe? Eu não consigo evitar. Então ele falava, olha, a esquerda, aqueles loucos lunáticos da esquerda, podem ter tudo, todo o dinheiro do mundo, mas eles nunca vão trabalhar mais que eu. Eu vou acordar o mais cedo possível, eu vou ficar trabalhando até tarde e nunca vou parar de lutar pelo nosso país. E ele fez exatamente isso, até o último suspiro. Ele estava trabalhando quando ele morreu. Era isso que ele estava fazendo. Para pensar. Uau, que momento horrível. Eu estava no escritório quando eu vi. Foi uma experiência surreal receber a notícia. E tinha outras pessoas e eu estava no meio de uma conversa super importante a respeito do nosso país, com grandes pessoas muito importantes. Eu falei, agora vocês precisam sair. Acabou a reunião. Me falaram na frente de um grupo de pessoas muito poderosas e eu interrompi a reunião. Eu falei, por favor, saiam. Agora, saiam. Eu falei, por favor, vão embora. Acabou a reunião. Por determinação dele e habilidade dele, Charlie Kirk construiu Turning Point num início muito humilde. Aliás, ninguém acreditaria que se tornaria um negócio desse. É um movimento grande e mudou muito a política americana. Agora a gente tem um estádio lotado, mas ele sempre teve multidões onde ele fosse. Antes da gente receber as notícias terríveis do seu falecimento, ele entregou mais de 250 palestras por ano, 200 campi universitários. E, gente, isso foi numa época em que não estava muito na moda estar em faculdades. Se você é conservador, né? Era necessário coragem. E a gente falava muito, a gente conversava. Eu falava, olha, tem mais gente conservadora lá do que a gente imagina. Mas a esquerda radical fazia coisas ruins e perigosas, então a gente não sabia tanto. Mas o Charlie começou unidades em mais de 2.200 campi universitários e falou em mais de 1.000 igrejas. Ele lançou um podcast, um show de rádio, com mais de 1 milhão de americanos ouvindo o seu show de rádio no rádio e na televisão. E Charlie não somente uniu jovens para o movimento, ele começou aumentando cada vez mais. Até 2024, a gente ganhou mais voto conservador jovem na história do Partido Republicano. Uma maior, você acredita? Jovens com menos de 30 anos votaram em peso pela primeira vez. Dá para acreditar? Lembra quando presidentes republicanos ou candidatos recebiam o quê? 4% dos votos? Nós tivemos um desempenho incrível com jovens e foi o Charlie que foi um fator chave para isso. Mas ele me fez trabalhar, ele me fez suar. O senhor precisa fazer um discurso aqui, um discurso lá. E fizemos, e ganhamos. E o nosso país está indo muito bem agora. A gente teve um país que estava morto. Um ano atrás estávamos mortos, e agora temos o melhor país no mundo. E o Charlie nos ajudou a fazer isso. Uma das melhores pessoas. E em tudo isso,
No âmago da mensagem de Charlie, o método básico nunca mudou. Ele nunca mudou. Ele é a mesma pessoa todo o tempo. E nos eventos do campus, ele pedia: quem discorda comigo, pula a fila, vem para frente da fila. Em vez de silenciá-los, ele dava o microfone e permitia que eles falassem. E ele convenceu tanta gente, era incrível observar e ver ele debatendo. Antes do Charlie chegar num campus, no dia que ele foi assassinado, um funcionário mandou uma mensagem falando: tem muitos críticos e muitos alunos que são contrários a ele. E eles são um pouco nervosos aí na multidão, mas isso fez ele sentir bem, porque ele queria convencê-los, ele queria falar com quem era contrário, ele entendia o que era certo, e ele estava certo a respeito disso. Muito é baseado em bom senso. A propósito, Charlie escreveu, respondeu a mensagem do funcionário ali, dizendo: eu não estou aqui para brigar, eu quero conhecê-los, amá-los e quero alcançá-los, tentar levá-los a uma grande maneira de vida no nosso país. E no momento privado, no dia do seu falecimento, a gente soube de tudo. A gente já sabia de tudo quem era Charlie Kirk. Charlie Kirk, ele era um missionário com espírito nobre, com grande propósito. Ele não odiava seus oponentes. Ele queria o melhor para eles. Tá aí onde eu discordava do Charlie. Eu odeio os meus oponentes. E eu não quero o melhor para eles. Desculpa. Olha, Érica, desculpa. A Érica agora pode falar comigo e todo o grupo, e talvez eles podem me convencer que é o certo, mas eu mal posso suportar os meus oponentes. Charlie agora tá bravo comigo. Eu tô vendo que ele tá bravo comigo, eu consigo sentir. Ele não estava interessado em demonizar ninguém. Ele queria convencer todo mundo, persuadir a respeito das ideias e princípios que ele acreditava certo, verdadeiro e corretos. E antes de cada aparição, ele rezava. A oração era: Deus me use para o sua vontade. Ele sempre: Senhor, me use para a sua vontade. Essas eram as palavras de sua oração antes de qualquer evento. E é exatamente o que Deus fez. Para pensar. Foi exatamente o que Deus fez. Quanto mais sucesso Charlie teve, cada vez mais ele tinha êxito. Mais perigoso ficou a missão. E no campus, em todo o país, ele pedia diálogo aberto, mas ele encontrava muito ameaça e ódio. Houve ameaça de bombas, ameaça de incêndio, e muitos radicais cheios de ódio tentando gritar com ele. Era terrível. Eu falava: Charlie, isso aí é coisa horrível que você está enfrentando. Mas num evento, a polícia teve que eh, construir um cerco para poder impedir essa multidão. Teve muitos agitadores e para conter esses agitadores precisaram construir barreiras. Quando a gente pensa, então, os placas, a gente via, era muito bonito. Ele, ele fazia esses sinais bonitos, bem feitos, e eles eram impressos por pessoas que que eram confeccionados de maneira sofisticada demais. Agora o Departamento de Justiça querem saber quem confeccionava aquelas placas, aqueles sinais com mensagens horríveis. Agora pensa na Antifa, terroristas tentando destruir e jogar pedras, e tentando invadir eventos. Muitos policiais foram alocados para prevenir a violência, e a violência vem muito e vem da esquerda. Você não ouve isso com frequência, né? E praticamente todos os dias, por anos, antes do assassinato, Charlie recebia ameaças de morte terríveis. As pessoas não sabem. Eu conversava com ele sobre isso. Recebeu muita ameaça, né? Ele sempre sentia que quando fizeram as ameaças, não eram as pessoas a se preocupar. Com quem se preocupar? Não a pessoa que está fazendo a ameaça, mas quem está por trás. Entendeu o que eu quero dizer? Ele sabia do risco. E eu compartilhei, eu falei: olha, nunca desista, nunca se renda, simplesmente nunca se renda. E ele acreditava nisso fortemente, tá? Muito fortemente. Ele estava certo, ele sempre esteve certo. Os radicais e seus aliados na mídia, às vezes falam, como meu filho, né? A mídia fake news. Eles tentaram silenciar o Charlie. Por uma razão simples, porque ele é vencedor, ele estava ganhando, ele estava tomando os campos da universidade. As faculdades
em teoria, sempre foram muito liberais ou progressivos, né? Eu chamo eles de progressistas, mas essa palavra progressista é tão bonita para essa palavra, mas eles são o oposto de progressistas, né? Do progresso. Eles são pessoas horríveis. E ele entrava nessas faculdades em 2 anos, 3 anos, eles viraram em bastiões do conservadorismo. Foi incrível para ver as viradas nas faculdades. Mentiram a respeito de Charlie, porque eles não queriam que aprendessem, ouvissem o que o Charlie tinha a dizer, porque eles estavam pregando. eh, todo lugar que o Charlie ia, ele ganhava debate, ele ganhava os corações, ele ganhava as mentes. E sim, ele ganhou eleições, ele ajudou a nós, ele ajudou outras pessoas também. Ganhamos a maior eleição da história do nosso país. Charlie Kirk era, sem dúvida, entre as figuras mais influentes e mais importantes, principalmente na história das eleições do nosso país. A eleição, naquele lindo dia de 5 de novembro de 2024, faz 9 meses. Vocês lembram que dia glorioso foi esse? Que dia, hein? Sabe, tivemos um bom dia também na primeira eleição, mas eu vou dizer, na segunda, o dia foi fenomenal. Mas muitas coisas ruins acontecem. E agora, não, isso não é nem questionado. Eles trapacearam, eles roubaram a eleição, mas nós conseguimos recuperá-la, não foi isso? Pegamos de volta. Mas a gente deve ao Charlie uma dívida profunda e eterna de gratidão. Assim como Charlie e Erica vão fazer agora o Turning Point ainda maior, a gente olha pelo país como uma chance de chegar num nível, um nível jamais visto. As tarifas estão fazendo a gente ainda mais rico do que a gente achou que seria possível. E o único que desafia são pessoas que odeiam o nosso país ou países estrangeiros que estão pagando o preço porque eles fizeram a mesma coisa conosco por anos. Eles tomaram proveito de nós. Mas estamos ganhando dinheiro, estamos nos tornando mais ricos e ricos. E estamos cuidando do nosso povo cada vez melhor. E com isso a gente pode cuidar também de outros países quando nós melhorarmos. Mas estamos indo bem, as tarifas têm sido incrível. As eleições foram grandes, mas as tarifas melhor ainda. Lembre-se que outras nações fizeram isso conosco e Charlie entendia isso. Ele via o dinheiro, ele via o que estava entrando no nosso país. E a gente podia usar isso para Medicare, Medicaid, segurança social, tudo que a gente luta. E é exatamente isso que está acontecendo. Os números são incríveis. Quando a notícia apareceu no último novembro que a corrida pelo pleito acabou, que nós ganhamos, era madrugada. Charlie estava ao vivo e ele estava cheio de emoção. Eu nunca tinha visto ele tão emotivo, ele estava tão feliz. Por muito tempo ele não falava nada, era só lágrima nos olhos. E aí ele, ele pôs o rosto nas mãos e começou a chorar. Esse não era o Charlie que eu conhecia, mas agora pensando, esse era o Charlie sim que eu conhecia, porque ele tinha um coração enorme. Ele queria o que era melhor para o país e ele viu a gente entrando numa direção terrível. Querida Erica, que lindo. Eu lembro ela usando o boné do MAGA Hat para cobrir a cabeça dele. Erica, que lindo. A MAGA, não é incrível? Make America Great Again. Faça da América grande novamente. Nós não amamos esse bordão? Quando John Biden, lembra John Biden nos seus discursos? Nós vamos impedir MAGA, vamos parar MAGA. Gente, aquele homem mal conseguia falar uma palavra. Eu pensava, alguém pode informar que MAGA significa faça os Estados Unidos excelente de novo? Como assim você vai parar? Impedir. E Charlie entendia isso. E quando finalmente ele falou, ele sorriu e com olhos cheios de lágrimas ele falou simplesmente: me sinto humilde perante a graça de Deus. Foi essa a declaração do Charlie. Eu estava muito impressionado. Eu estava assistindo a transmissão ao vivo. Mostrava o coração dele. Todo americano deveria olhar com cuidado as nossas almas tortas e obscuras para qualquer pessoa que quer matar uma pessoa tão boa quanto Charlie. Matar qualquer pessoa, né? Mas matar um homem como esse, ele não merecia isso. Ele não merecia, nosso país não merecia. E qualquer um que vai tentar justificar isso
estão enlouquecidos. O assassinato do Charlie não foi somente um ataque em um homem, num movimento, foi um ataque na nossa nação inteira. Foi um ataque terrível contra os Estados Unidos da América. Foi um insulto às nossas liberdades mais sagradas e nossos direitos dados por Deus. A bala tomou o Eric, o Charlie, mas a, a arma está apontada a todos nós. Ele expressava ideias que está com todos aqui e em todos os lugares do nosso país. Profundamente acreditam nessas mesmas ideias, mas o assassino falhou porque a mensagem de Charlie foi silenciada. A mensagem de Charlie está maior, mais forte e mais espalhada do que nunca. Está incrível. E é raro uma coisa assim acontecer, mas o Charlie hoje é maior. Pensa a respeito. Há 2 semanas atrás, hoje ele é muito maior do que ele era 2 semanas atrás. E isso talvez não ajude as pessoas mais próximas, a família, os amigos. Tem muito. A Érica não ajuda essa situação, nem os filhos, que precisam sofrer e passar por esse momento, mas eles sabem que é verdade também. Hoje, ele é muito maior do que em qualquer outro momento. Agora, ele é eterno. Ele é eterno. E eu só quero dizer que nós te amamos. E ele está olhando para a gente lá de cima. E ele deve estar pensando, uau, que multidão legal. Essa é uma ótima multidão aí. E uma multidão de patriotas. E é por isso que eu vou dar ao Charlie a honra mais alta que um civil pode receber. E vamos fazer a cerimônia de honra ao Charlie na Casa Branca de maneira muito segura, em Washington, D.C., um lugar onde Charlie realmente tinha referência. Nós paramos o crime em Washington, levou 12 dias. Agora você pode ir para um restaurante, você pode andar pelas ruas com a sua esposa, você pode caminhar sozinha também. Vai estar tudo certo se você é mulher e andar sozinha. Que diferença que uma boa gestão faz. Eu tenho muito orgulho de Washington, D.C. Você sabia que era uma das piores cidades do mundo, Washington, D.C., e agora é considerada uma cidade muito segura. E ontem eu passei por ali, o gramado está bem cuidado, é um lugar completamente diferente. As ameaças, as gangues, as barracas, tudo sumiu. A gente se livrou, a gente tirou 1.500 criminosos. 1.500 criminosos com antecedentes. Você faz muita diferença. Eu tenho muito orgulho de Washington, D.C. E agora a gente vai para Memphis. E a gente vai conseguir também direcionar as coisas ali. E vamos em outras localidades também. Chicago, ali, vamos ter Charlie em mente por Chicago. E vamos deixar as coisas no lugar. Hoje temos um governador incompetente. Ele acha que está tudo certo quando 11 pessoas são assassinadas no fim de semana. Como assim não tem crime? 11 pessoas assassinadas e 28 pessoas foram feridas por bala. Ele fala que não tem crime que está controlado. Não, nós vamos colocar em controle muito em breve em Chicago. E Charlie amava o que a gente fazia. Ele teve muito orgulho. Aliás, ele esteve lá para ver. Ele teve muito orgulho do trabalho em Washington, D.C. Como você sabe, o assassino que planejou e executou a morte de Charlie foi preso e muito provavelmente, se Deus queira, ele vai receber a última penalidade, a pena de morte pela sua ação. Não podemos deixar isso acontecer. Não pode deixar impune. Não um país. O Departamento de Justiça também investigou redes de maníacos esquerdistas, Lucas, que estão fundando para organizações para perpetuar violência política. A gente sabe quem são muitos deles, mas a aplicação da lei é o começo da nossa resposta ao assassinato de Charlie. E nos últimos 11 dias,
Nós ouvimos histórias, comentadores, influenciadores e outros da nossa sociedade falando do seu assassinato com alegria, com aprovação. Vocês ouviram? As mesmas pessoas que passaram os últimos 8 anos passar a julgamento moral com qualquer pessoa que discordava de política, agora eles estão alegres por um assassinato. É inacreditável. Vocês sabem os nomes dessas pessoas. São perdedores. E a gente vai ver mais em breve. Muitos deles são chamados de haters por usar o pronome errado. E estão super felizes de ver a morte de um pai com 2 crianças pequenas. É o mesmo comentarista essa semana que estão gritando, falando de fascismo, por causa de um programa de televisão que foi cancelado. O âncora cancelado não tinha talento e não tinha audiência. Na última semana, ele estava falando que Charlie Kirk merecia o que aconteceu com ele. Ninguém tem o monopólio da política. Mas tem uma parte da nossa comunidade política que acredita que eles têm o monopólio da verdade, da virtude, e também o monopólio da fala, do pensamento, do poder. Não é verdade, a gente vai passar por isso. Tragicamente, atrocidades desse tipo, essas que a gente viu em Utah, nossa, e a consequência é basicamente a consequência desse pensamento. Veja, se falas são violência, você pode concluir que a violência é justificada para impedir o discurso, a fala, e não podemos permitir isso. A tradição fala de razão e debate aberto. Era o que o Charlie praticava. Esse é o pilar da nossa organizada, da nossa democracia, é a base da nossa sociedade. É o direito herdado por todo americano livre, é o legado do iluminismo e é uma realização valiosa da civilização. E vamos defender a todos os custos e vamos levantar para frente a luz da liberdade que Charlie também levou com orgulho e elevado. Ele era uma pessoa com tanto orgulho e ele segurou essa luz de maneira elevada e não vamos deixar essa luz se apagar. Não vamos deixar se apagar. E vamos elevar mais alto, vai ser levado e é somente o começo. E talvez não vai ser surpresa nenhuma que Charlie passou sua vida falando com os críticos da tradição. E muitos se convenceram que a gente não precisa somente de um realinhamento político, mas um redespertar espiritual. Precisamos trazer religião de volta para a América, porque sem lei, ordem, religião e fronteira, você não tem um país. Queremos a religião de volta para os Estados Unidos. Queremos trazer Deus de volta ao nosso país lindo, como nunca antes. Queremos Deus de volta. Charlie estaria tão feliz de ouvir seus amigos e colegas dando testemunho aqui, glorificando a Deus. Em minutos do tiro, milhões de jovens, assim que ouviram a notícia, dobraram o joelho e começaram a rezar. Pessoas que raramente rezam pediram, por favor, Deus, salve Charlie. Mas Charlie, o tempo de Charlie conosco nesse mundo acabou. Mesmo assim, as orações pelo país começaram a ser atendidas. Olha o que está acontecendo, veja o que acontece. Desde o dia do assassinato de Charlie, a gente viu como seu legado tocou milhões de pessoas em todo o mundo. Em Calgary, no Canadá, milhares se juntaram para cantar o hino nacional e estavam com posters com o nome ali escrito Charlie Kirk. Na Coreia do Sul, pessoas com a bandeira dos Estados Unidos e falando em voz alta, nós somos Charlie Kirk. Sua memória foi honrada nas ruas de Berlim, Oslo, Viena, Sydney, Madrid, Tel Aviv, em todo o mundo. Foi lindo, lindo de assistir. O amém chegou em regiões longe da Austrália, vimos pastores trocando mensagens, falando aqui na área rural, falando da vida e das igrejas cheias.
E então não devemos subestimar o que uma pessoa pode fazer com bom coração, com uma causa certa, um espírito alegre e a vontade de lutar, lutar e lutar. É preciso lutar. Estamos salvando o nosso país. E o Charlie é um grande fator, um fator enorme. Charlie Kirk começou somente com uma ideia de mudar mentes em faculdades, e ele acabou com realizações muito maiores. Ele mudou a história. Ele mudou a história. Hoje, Charlie Kirk descansa na glória de Deus por toda a eternidade. Ele foi de falar em campos, em Wisconsin, dobrar joelho, agora no trono de Deus, onde agora ele se encontra. A gente está de luto pelo um amigo e líder que perdemos, mas a gente vai para frente, fortalecido pela fé e encorajado pela coragem dele e também inspirado pelo exemplo que ele defendia, pelas liberdades pela qual ele morreu, pelos valores que ele profundamente acreditava. Ele acreditava em valores que todos devemos acreditar. Charlie criou algo muito especial chamado Turning Point USA. E sob sua liderança e amor de Erica, ele vai se tornar maior e mais forte. Então, Charlie, queremos agradecê-lo. Queremos dizer um grande Deus te abençoe. Muito obrigado pelo que você fez. Foi incrível. E que Deus abençoe a Erica e os filhos. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Eu posso pedir para a Erica, por favor, vir para cá. Por favor, Erica, vem para cá, por favor. Thank you very much, everybody. Thank you very much, and good luck. Agradeço a todos e boa sorte. Que Deus esteja conosco. Obrigado. Se você ainda tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a vida de Charlie Kirk, é só ler o QR Code no canto da tela e assistir um vídeo gratuito de uma das nossas produções sobre ele. Obrigada!